Mas como lidar, na opinião de vocês, com o crime infiltrado no Estado, que caso exista? No Estado, você diz política, forças policiais? No poder legislativo, por exemplo. Como lidar com isso? Esse é um grande desafio. É um desafio, mas a gente está lidando com isso já, né? Por ocasião das eleições passadas, por exemplo, a inteligência levantou uma série de informações. Essas informações foram compartilhadas com o Tribunal Eleitoral, né, para que a gente pudesse atuar em candidatos que supostamente já estavam sendo financiados pelo crime organizado. O monitoramento diuturno dessas atividades criminosas nos levam também a contratos que podem servir de fachada para o crime organizado. E a gente começa a perceber que tipo de contrato com o poder público é de interesse do criminoso para lavar dinheiro. A prestação de serviços de terceiros, contratos de organizações sociais de saúde, contratos de operação de transporte coletivo, transporte urbano, operações de resíduos sólidos. Então isso começa a vir para o nosso acervo e para o nosso monitoramento. Então, quem eventualmente se elege facilita a contratação de organizações que podem ter vínculo com o crime organizado. E aí a gente está falando de inteligência na veia. É a atividade de inteligência que vai nos ajudar a coibir esse tipo de ação criminosa. E problema complexo requer rede colaborativa. A receita aqui de São Paulo, que foi exportada para outros estados, da participação do Ministério Público na figura do GAECO, junto com as inteligências das polícias civil e militar, é algo que acontece já há mais de 20 anos. Mas, por incrível que pareça, não tinha nenhum acordo assinado, não dava segurança jurídica para os policiais. Aconteceu na nossa gestão. O governador assinou, junto com o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, em 2023, e aí passou a ter mais segurança jurídica e, mais do que a segurança, houve, por quem tem o poder decisório político, seja o Ministério Público ou o Governo do Estado, a Secretaria, a gente passou a incentivar cada vez mais essas operações, essa interlocução. Pegamos o grande exemplo do setor de inteligência de Presidente Prudente, por conta da quantidade de presídios que possui a região oeste de São Paulo, e as agências de inteligência de lá passaram a servir como base, como modelo para as demais, e hoje está institucionalizado. Se o governador Tarcísio, se não, quando o governador Tarcísio deixar o governo, quando o secretário de rede sair, quando o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral, é algo institucional. As pessoas passam, mas os órgãos são de Estado, não de governo. E a gente tem que ressaltar aqui a grande parceria que se estabeleceu no Estado de São Paulo entre Judiciário, Ministério Público e polícias, né? Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Então se criou um ambiente colaborativo, onde tem muita troca de informação. Essas operações foram gestadas em parceria, essas grandes operações, e que tem dado um resultado fantástico. Judiciário e Ministério Público acompanharam, por exemplo, cada etapa do planejamento da questão da Cracolândia. Todas as etapas, seja a questão das casas terapêuticas, a abordagem que a gente ia fazer, as operações, a saúde e dignidade, a operação Downtown, tudo isso sendo construído numa grande rede de colaboração para dar o resultado que a gente queria. Então, a gente encontrou muita parceria, muito acolhimento na postura do Ministério Público e na postura do Judiciário aqui de São Paulo. E aí essa integração nos permitiu ter resultados que foram bastante interessantes. Entendi. E vamos lá, mesmo nas operações mais duras, nas operações da Baixada, houve um acompanhamento muito presente, muito próximo do Ministério Público e do Judiciário. Inclusive é convite nosso. É? Que bom que há, então, essa cooperação, né? Porque, no fim, eu concordo. Eu acho que é assim que consegue fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Uma outra coisa que tá rolando, que tem tudo a ver com esse tema, é a CPI das facções. Eu não sei exatamente que nome que estão dando. CPI do crime organizado. CPI do crime organizado, né? Eu queria ouvir o que vocês acham da CPI do crime organizado. Eu já vou dizer lá o que eu acho, tá bom? E aí vocês podem ficar à vontade para discordar. Bom, eu acho que essa CPI ela pode ter um caráter, e talvez seja esse o objetivo dela, de conscientizar os parlamentares do que acontece de verdade, tá? Mas me parece meio... Tenho medo de se tornar um circo e um palanque para que a gente... para que aconteça aquilo que eu tava falando, sabe? Me vota em mim porque ano que vem eu vou... Porra, operação pra cacete, vão matar tudo que é bandido. Eu não sei, não tô dizendo que isso vai rolar, mas se a CPI, se o objetivo dela for conscientizar todo mundo para que a gente tenha leis melhores e mais bem construídas, me parece que tem valor. Porque, de uma outra forma, olhando de um outro ângulo, vai investigar coisas que, a princípio, seria da competência do MP, por exemplo.
ou das polícias, né? E eu tava ouvindo hoje na rádio uma coisa que eu espero que não seja verdade, que é eles estavam, porque não me parece muito produtivo, querendo conversar com os líderes das facções para que então pudessem formular políticas públicas ou novas leis para combate do crime. Eu fico pensando o que o Marcola diria que poderia atrapalhar os próprios negócios dele, sabe? Então, eu tenho medo de se tornar um espetáculo. Mas o que vocês acham da CPI? Eu acho que... Vamos lá. Você tem razão nessa análise de... O tema é o tema do momento, é a maior preocupação da população. Em algumas pesquisas, 31% das pessoas apontam a segurança pública, a violência, o crime como a principal preocupação. E o político sabe disso. Por conta das pesquisas qualitativas. Então, a janela de oportunidade política realmente pode ser isso. Mas também tem pessoas sérias, capacitadas, preparadas para colocar luz no problema. E você mencionou aqui a questão da legislação. A fragilidade da legislação foi o que nos trouxe ao status quo. Você está falando do cara não ficar preso? São vários temas, a gente pode entrar em alguns deles. Tá. Mas o crime organizado só se fortaleceu de tal maneira como hoje, e até fazendo não uma correção, mas uma observação no que a gente mencionou. Quando ultrapassa o limite da organização criminosa, São Paulo, PCC, maior fonte de receita, tráfico de drogas e tráfico internacional de drogas. O Rio de Janeiro já está num outro patamar. Hoje o tráfico de drogas para as organizações criminosas representa cerca de 15% do faturamento da receita deles. Por quê? Porque eles exercem o domínio do território e o monopólio econômico de algumas atividades, como o governador mencionou. É verdade. A barricada não é mais para impedir a entrada da polícia ou dificultar a operação policial. Aquilo ali é como se fosse o limite de um município. Só que esse município que é dominado pelo crime organizado tem suas leis próprias e eles exploram economicamente a internet, tem o CVNet, a distribuição de gás, de energia, de água, o mototáxi. Então isso é um absurdo, é a falência do Estado. E voltando para a questão da CPI, eu sempre falo como uma janela de oportunidade. Eu teci algumas críticas com relação à PEC da segurança pública, enviada pelo governo federal. O governo federal tem muita dificuldade com esse tema, porque eles têm uma outra visão de mundo, uma visão mais romântica de como resolver o problema da segurança pública, enfim, meu ponto de vista, tá? Mas eu falei, se tem algo de bom, é que o tema foi enviado para o Congresso. E os temas estão sendo tratados da segurança pública. É a janela de oportunidade dos congressistas, deputados e senadores, se debruçarem sobre ele e fazer um trabalho extremamente técnico para entregar para a população que a população tanto espera. Porque o maior problema do Brasil hoje é a impunidade. E a impunidade gera um outro problema chamado reincidência criminal. No estado de São Paulo, sabe qual é o índice de reincidência criminal? Qual? Beira 70%. De cada 10 caras que saem do sistema prisional, 7 serão presos de novo. E por que isso acontece? Porque pensa num presídio, lembra daquela porta giratória dos bancos? O sistema prisional hoje é assim. Infelizmente é assim. Se eu te perguntar quantos criminosos nós prendemos em flagrante, ou prendemos por mandado de prisão, ou apreendemos indivíduos capturados pela justiça de janeiro de 23 até hoje, novembro de 25, eu duvido que você acerte. Não tenho a menor ideia. Não, mas chuta um número aí, pô. Porra, mas aí é foda, porque eu não tenho a menor ideia. Fala tu aí, pô. Chuta. Eu vou chutar feião. Chuta pô. bem. Então vou chutar bem? 100 mil. Pô, 100 mil é o tamanho de uma cidade também, né? Bom, chutei bem. 555 mil criminosos. 555 mil criminosos. Presos em flagrante, apreendidos, capturados, que eram procurados pela justiça, que passaram de 200 mil, ou presos por mandado de prisão. Você quer ver uma coisa? Na Operação Verão, o pessoal noticiou muito as pessoas que tombaram em combate com a polícia, que foram neutralizadas. Ninguém falou dos 900 foragidos da justiça que foram presos. 900 pessoas com mandado de prisão em aberto que circulavam livremente pela Baixada Santista. Na Operação Verão? Operação Escudo e Operação Verão juntas. Tá, as duas juntas, 900 presos. Procurados pela justiça, capturados. Pela justiça que foram capturados. Presos mais de 1.400. Foragidos com mandado de prisão em aberto. Essas pessoas estavam lá. Então, um número expressivo. Você quer ver uma coisa? Esses crimes de repercussão, a morte do Vitor Medrado, né, no Parque do Povo,
a morte do empresário nos Jardins. Pode ver, quase 100% são cometidos por reincidentes, por pessoas que já têm passagem pela polícia, né, que já foram presas, que se evadiram de saidinha. Há tempos atrás houve o caso de um criminoso, eu não vou me lembrar a cidade, eu não sei se foi Osasco ou se foi em Suzano, que ele atira na cabeça de uma dentista. Foi em Suzano. Que faleceu depois, foi internada. Aquele sujeito, ele se evadiu de uma saidinha, não voltou e estava praticando crime. Então a reincidência é um grande problema. Você quer ver uma coisa? Esse cara tinha sido preso 10 vezes pela polícia. 10 vezes. Nossa. E estava na rua. Você quer ver uma coisa? Um crime que vezes. aborrece o cidadão. Roubo de celular. Roubo de aliança também, governador. Roubo do celular. O roubo do celular. A pessoa trabalha, dá um duro, aí vai lá, compra um celular financiado no crediário, tá lá pagando o celular dela, porque é um instrumento importantíssimo para ela se comunicar com a família, para ela movimentar a conta bancária, para ela trabalhar, para ela empreender. A pessoa vai lá e rouba aquele celular que ela conquistou com tanto sacrifício. E aí, rouba o celular da pessoa mais humilde, rouba o celular da pessoa que está no ponto de ônibus, da pessoa que precisa daquele negócio. A gente prende um ladrão de celular 30 vezes, 35 vezes. Por que esse cara não fica preso? Na segunda, tinha que ficar. Essa lógica, você se considera especialista em segurança pública? Não sou especialista em segurança Não precisa ser, para melhorar a segurança pública do Brasil. O que a gente chama na academia de sistema de justiça criminal são os órgãos que compõem toda essa persecução penal. A polícia que investiga, que faz o patrulhamento ostensivo, que investiga, o Ministério Público que oferece a denúncia, o Poder Judiciário que julga e o sistema prisional que, em tese, deveria reeducar esse criminoso, esse detento. E que a gente está tentando fazer isso aqui, né? Porque você pega o seguinte, hoje, os móveis escolares que estão indo para as nossas escolas, para as escolas que a gente está reformando e está construindo, são produzidos por reeducandos. Por detentos. São feitos por detentos. Feito pela FUCAP. O detento, mas assim, o Estado também não pode forçar o detento a trabalhar. Não, né? Infelizmente, não. É voluntário. Eu tô falando sério. Mas